Senhor continue abençoando a todos os irmãos. Nós vamos ler a escritura onde foi anunciado, livro de Provérbios, capítulo 3. E nós vamos até o verso 6. E nos diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra que acabou de ser lida. E nós pedimos ao Senhor para vivificar nesta noite a Tua palavra em nossos corações, aquilo que nós vamos ouvir, Senhor, a mensagem do profeta desta era. Senhor, nos ajude, Pai, a subirmos mais um degrau na fé nesta noite, preparando, Pai, como esta mensagem tem nos preparado. Cremos, Pai, que nesta noite, ao ouvir a Tua palavra, o Senhor está nos preparando para aquele grande dia, Pai, para o arrebatamento. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Pedimos o perdão dos nossos muitos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui, a partir do parágrafo 36, o profeta nos diz: o que será requerido de você é o que você fez quanto ao entendimento da palavra de Deus. O profeta diz: não é o quanto de educação você possui, ou quanto conhecimento do mundo você possui, mas uma coisa será requerida de você, é o que você fez quanto ao entendimento da palavra de Deus. E ele diz: aí é onde vem o requisito por causa daquilo. A sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é vida. Minha palavra é vida, e saber que ela é vida. E ele disse: reconheça-o, ele é a palavra. Então você só pode conhecê-lo através da palavra, pois ele é a palavra. E esta é a única maneira pela qual você o conhecerá, é através da sua palavra. Deus se revela por meio da sua palavra, e nós temos ouvido através do profeta que Deus
sempre manifestou em cada era, de acordo com o que estava escrito nas Escrituras para aquele dia. E o profeta falou sobre os dias de Moisés. Moisés veio no cumprimento da palavra daquele dia. Noé, os profetas, o Senhor Jesus Cristo nos seus dias, quando ele estava aqui em carne, ele manifestou, ele se revelou de acordo com aquilo que estava escrito nas Escrituras a seu respeito. Tanto que ele dizia àqueles que estavam ali: olhem nas Escrituras, elas testificam de mim, o que elas dizem a respeito de mim era o que ele estava manifestando ali. Mas eles não puderam ver, não puderam reconhecer a manifestação da palavra de Deus no seu dia. E o pastor Cleomar, pregando ontem, ele disse que eles só reconhecem o que Deus fez lá atrás. Ou seja, hoje, nos dias de hoje, eles reconhecem os dias de Jesus, Moisés lá atrás, eles reconhecem, mas não podem reconhecê-lo hoje, nos dias de hoje. A manifestação prometida para os nossos dias não podem vir, a não ser que tenha em si aquela semente eleita, predestinada, para reconhecer a manifestação de Deus no seu dia. Você reconhece Deus manifestado hoje? Então, graças a Deus, nós reconhecemos, porque nós temos essa semente, o germe de vida do próprio Deus, para reconhecê-lo em nosso dia. Alguém poderia chegar e dizer: esse é Deus, ou aquele é Deus, este é Deus, isso é certo, aquilo é certo. Mas nós voltamos à palavra, a qual é a verdade. Nós cremos em algo que está nas Escrituras. A sua fé, a nossa fé está baseada nas Escrituras. Você realmente crê na Bíblia. Como muitos dizem, nós ficamos com a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Realmente os que ficam com a Bíblia é aquele que crê na mensagem do profeta, a mensagem do dia. Porque o profeta veio para manifestar aquilo que estava prometido para os nossos dias. O ministério de Elias, Malaquias 4, manifestando o ministério do Filho do Homem, do sétimo anjo, é o que estava prometido na Bíblia para os nossos dias. E nós, pela graça de Deus, pudemos reconhecê-lo. Você pôde reconhecer. Nós voltamos à palavra, a qual é a verdade. Ela é a bússola do cristão. A palavra é exatamente como a estrela do norte. Você já viu a estrela? A estrela do norte, o profeta diz, é uma estrela verdadeira. Não importa para que lado o mundo está flutuando, ela está ali parada, firme, naquele lugar que Deus estabeleceu. Aquela estrela do norte está centralizada com a terra. Você ajusta sua bússola com a estrela do norte. Ela está sempre no centro da terra. Outras estrelas pairam ao redor do mundo, porém a estrela do norte permanece estável. Agora, a bússola é o Espírito Santo. Você tem a bússola,
é o Espírito Santo te dirigindo, é o Espírito Santo te guiando. E aonde Ele está te guiando? Ele vai te guiar diretamente à palavra. Ele vai te guiar à palavra, que é Cristo. Ele vai te guiar à mensagem, à manifestação de Deus do dia. Porque Ele é a nossa bússola. E a palavra, Ele vai te guiar a ela. Assim como o Espírito Santo sempre apontará em direção à palavra. O Espírito Santo nunca te guiará a nada mais, exceto a palavra de Deus. Nada mais, tudo, as pessoas podem dizer assim, eu fui guiado, eu tive essa direção, mas, irmão, se não estiver de acordo com a palavra, está errado. Não é o Espírito Santo lá na alma dirigindo a pessoa. Como nós temos aprendido também que o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, as pessoas podem recebê-lo apenas no Espírito. E elas serem ali, elas têm visões, elas têm, ela fala em línguas, os dons, a manifestação dos dons, e nada mais do que isso. Mas o pastor estava pregando, dizendo, nós temos que receber o batismo do Espírito Santo, na alma, na nossa alma. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te guiar ao que é correto, vai te guiar à palavra de Deus. O Espírito Santo nunca te guiará a nada mais, exceto a palavra de Deus. Como poderia um homem aceitar um credo quando ele é contrário à palavra e então continuar a dizer que ele tem o Espírito Santo? Olha os frutos. É os frutos que vai dizer se ele tem ou não o Espírito Santo. E o profeta de Deus diz assim que a evidência de que nós temos o Espírito Santo é quando nós cremos na palavra do dia. Você tem o Espírito Santo? A evidência que você tem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é você crer em toda a palavra, na palavra do dia, revelada. Então o Espírito Santo te apontará, olha, ele vai te guiar a tudo que é correto, ele vai te guiar na palavra. Agora, tudo que é correto, ele vai te guiar, ele te apontará para longe daquilo. Se necessita do Espírito Santo para te apontar para a palavra, pois Ele é a palavra, Ele é a palavra, somente Ele pode, como o imã na bússola é somente colocado em direção ao Polo Norte. Esta é a única maneira que Ele pode traçar, é quando o Espírito Santo é o autor e escritor e o vivificador da palavra. Ele é o autor, o escritor, e é Ele que vivifica a palavra também no nosso coração. Como pode Ele apontar à pessoa outra coisa a não ser a palavra? Ele vai te guiar diretamente àquilo que é correto, aonde Ele está manifestando. Mas as pessoas, como o profeta disse, elas reconhecem o que Deus fez lá atrás, que Deus vai fazer, mas elas não podem ver o que Deus está fazendo hoje. Hoje eles aceitam, eles reconhecem Jesus lá atrás, de 2000 anos atrás. Mas volta lá atrás, há 2000 anos, eles não puderam crer. Ali estava a manifestação. Deus,
o Senhor Jesus Cristo fazendo tudo o que a palavra diz que ele faria, vindo da forma que a Escritura diz que ele viria, uma virgem conceberia, tudo profetizado, tudo conforme as Escrituras, mas as pessoas estavam cegas, elas não puderam reconhecer Deus se manifestando no meio delas. Aí agora passou 2000 anos, hoje eles reconhecem o que era lá atrás, mas eles não podem ver Deus manifestando, cumprindo a sua palavra hoje. E ficam com os credos, se denominam, preferem as denominações, se denominar, ficar com um credo, do que com a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, isso mostra que aquilo não é o Espírito Santo genuíno que eles têm. Pode ser um espírito, eu não contestaria isso, mas isto não é o Espírito Santo de Cristo. Muitas vezes, eles tomam o espírito um do outro. O profeta fala, é uma influência, uma troca ali de espírito, recebe influência do espírito um do outro, mas aquilo não é o Espírito Santo. Mas nós queremos o Espírito Santo de fato, nós queremos o Espírito Santo em nossa alma, nos dirigindo, nos controlando, como Ele tem feito, nos guiado àquilo que é correto. E então aquilo pode apontar, né? Eles recebem, tomam o Espírito um do outro, e aquilo então pode apontar para um grupo de homens, a uma certa coisa. Isso não aponta para Cristo. Porém, o Espírito Santo sempre aponta para Cristo. E Cristo é a sua palavra. Nós vemos isso tão claro na Bíblia, ou eu vejo, talvez possa estar errado, mas no meu pensamento, mas eu não acho assim, porque isso não te estribes no teu próprio entendimento das coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, então você é compelido a sair do caminho certo. Eu não quero apoiar, estribar nos meus próprios pensamentos, ou apoiar no pensamento de alguém, mas eu quero apoiar, eu quero me estribar na palavra de Deus. Você não pode se estribar no entendimento de ninguém, e quando isso chega à vida, para encontrar vida, você tem que se estribar na palavra. Isso que é vida, isso é vida para você. Você crer em toda a palavra de Deus, apoiar na palavra de Deus, naquilo que Deus deu para nós na nossa era. Oh, irmãos, não tem nada maior do que isso. O profeta vai dizendo aqui, falando sobre Eva ter se apoiado no seu entendimento, naquilo que a serpente, Satanás, disse para ela. Então ela se arrazoou e ela teve de sair fora do caminho. Ela não se estribou, se apoiou na palavra de Deus do seu dia, aquilo que Deus havia dito, mas ela entrou ali, ela ouviu o pensamento de Satanás, e ela então começou a razoar e saiu fora do caminho, e isso trouxe como consequência a queda do mundo, toda a enfermidade que há na terra, tudo foi por causa daquilo que aconteceu lá. E o profeta diz, é a mesma coisa hoje.
As pessoas não podem ver, ficar, apoiar-se naquilo que Deus está fazendo no dia, mas elas se apoiam nos seus credos, nos seus dogmas. E olha o fruto de tudo isso. Mas aqui está um povo que apoia, que crê em toda a palavra de Deus. Você tem se estribado na palavra de Deus, naquilo que Ele disse a nosso respeito no nosso dia. Você pode ver, você pode reconhecê-lo, Ele manifestado no nosso dia. A igreja, na Bíblia, tipifica a mulher. E a igreja hoje pode aceitar um punhado de dogmas ou credos e imergir toda a congregação em uma separação de Deus. E a coisa mais triste é a pessoa estar envolvida nisso, pensando que está fazendo uma obra para Deus, mas está fora da vontade de Deus. Servindo a Deus, pensando que está agradando, pensando que está servindo a Deus, mas ela está presa nos dogmas e credos, e nada mais do que isso. Estas pessoas que adotam estas coisas, em vez da palavra de Deus, são exatamente como Eva. E isto sempre foi feito, até ter toda a geração imersa à distância de Deus. E quando a palavra é manifesta, a palavra é revelada, eles não aceitam, porque não querem fazê-lo, porque eles estribam-se no seu próprio entendimento. Essa igreja foi construída aqui, é um lindo lugar, é uma grande organização, seus membros são grandes figurões. Por que não pertencemos a ela? Eu confiarei nela. Não confies no seu próprio entendimento, mas confie na palavra do Senhor. O que eles fizeram ali, quando a palavra estava sendo revelada diante deles? Eles crucificaram a Jesus. Eles disseram: crucifica-o, crucifica-o. E a mesma coisa hoje, o profeta disse, quando eles rejeitam a mensagem do dia, aonde Deus está agindo hoje, se revelando hoje, é a mesma coisa, eles estão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Eles estão crucificando ao Senhor Jesus Cristo hoje novamente, por estar rejeitando a mensagem do dia. Observe, Jesus disse em São João capítulo 10, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Vem, a voz naturalmente é a sua palavra. Quando ele está falando, minhas ovelhas conhecem a minha voz foi provada a eles como a verdade. Foi vindicado que é a minha voz. Agora observe, eles não estão sujeitos a seguir a nenhuma outra voz. Não estão. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a um estranho elas não seguirão. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo conhecem essa voz. E ela sabe quando não é a voz dele, e ela rejeita aquilo. Como a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, que a conduz, que a dirige, que a leva aos pastos verdejantes, que a alimenta, que cuida dela, que livra ela dos perigos. Ela conhece a voz do seu pastor.
nós conhecemos a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, e nós podemos ouvir a sua voz através desta mensagem, nos pastoreando dia após dia, nos levando a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Como é gostoso você se alimentar desta palavra. Você vê, isso é Jesus cuidando de você, irmão. Isso é Jesus te alimentando, é Jesus te guiando, porque você reconhece a sua voz. Todos que reconheceram a voz de Jesus ali nos dias de Noé, eles entraram na arca. Todos que reconheceram a voz de Deus nos dias de Moisés, eles chegaram até a terra prometida. Mas quando eles ouviram uma voz estranha, aqueles que ouviram, por mais bonita que seja, quando se levantaram lá no meio do próprio Israel, Coré, Abirão e Datã, não foi lá no Egito, mas foi dentro do próprio Israel, eles se levantaram ali dizendo, porventura é só Moisés que é santo? Porventura é só Moisés? E eles queriam ali formar algo contra aquilo que Deus estava fazendo no seu dia. Aqueles que ouviram aquela voz estranha, eles pereceram, eles morreram no deserto, eles não puderam entrar na terra prometida, eles foram tragados. Mas aqueles que ouviram, perseveraram e disseram, nós vamos permanecer ao lado da verdade, nós vamos permanecer ao lado do enviado, mensageiro de Deus, estando ele certo ou errado, nós estamos com ele. Eles chegaram até a terra prometida. O profeta diz, é a mesma coisa hoje. Nós também estamos ao lado que é correto, nós estamos ao lado do profeta, nós estamos ao lado dessa mensagem, que possa, mesmo que custe a nossa própria vida, mesmo que custe o que for, nossa vida, seja o que for, nós permanecemos ao lado da mensagem do dia, e nós vamos chegar lá, aonde Deus quer nos levar. Oh, irmãos, nós podemos ser dirigidos, o Espírito Santo te guiou até a palavra, e você não tem que fazer mais nada a não ser crer, é crer em toda a palavra e deixar ela te guiar, porque você ouviu, é o alarido que Deus prometeu que enviar, você ouviu o alarido, e se você ouviu o alarido, ele te arrebatou, não arrebatou? O alarido te arrebatou, você foi arrebatado pelo alarido, então você também vai ouvir a trombeta de Deus, que é o ajuntamento, o encontro do Senhor nos ares. Ah, será que eu vou no arrebatamento? Não, você ouviu o alarido, você também vai ouvir a trombeta de Deus, você vai ser arrebatado, você foi arrebatado aqui, você vai ao encontro das nuvens, porque você foi arrebatado pelo alarido. Você reconhece essa voz, você quer dar glória a Deus por ter reconhecido Deus no seu dia? Em outras palavras, elas não compreenderão uma voz teológica que esteja ensinando contrário à palavra. A ovelha não compreende aquilo, assim como a águia. Ontem à noite não podia compreender o cacarejar da galinha. Como aquele fazendeiro pegou ali
um ovo de uma águia e pôs lá junto com os ovos da galinha para ela poder chocar. Estava faltando um ovo. E ali nasceu aquela águiazinha. Ela não entendia nada do que aquela galinha cacarejando, ela não entendia nada daquilo. Ela não podia entender nada. Mas ali a pouco aquela águia, a mãe, ela percebendo que estava faltando um filhotinho seu, um ovo ali estava faltando, e ela saiu à procura daquele filhotinho, e aquela águiazinha ali no galinheiro, quando ela ouviu aquela voz da águia mãe, ela logo reconheceu. Ela não reconhecia o cacarejar daquelas galinhas ali, rastejando ali, naquelas coisas, na coisa baixa ali, somente ali naquelas coisas baixas, mas ela reconheceu a voz da águia mãe. Ou é a mesma coisa, você não reconhece outra voz. Nós não reconhecemos nenhuma outra voz a não ser o da nossa mãe. A nossa mãe, que é a palavra, é Deus. Você reconhece essa voz. E se sai um pouquinho fora, você sabe, isso aí é estranho, eu não reconheço essa voz. Essa voz aí é estranha, mas você ouve a voz de Deus, você dá glória a Deus, você pontua a palavra com um amém, porque você reconhece essa voz. Ela não compreendia aquilo, porque era uma águia, e esta é a mesma coisa com o genuíno, nascido de novo, filho de Deus. Eles compreendem apenas as coisas que são de Deus. O profeta vai dizendo aqui, a partir do parágrafo 56, exatamente como um bebê. Você pega um bebezinho, o deixa nascer, deixa que ele se incline uma vez sobre o seio da sua mãe, acariciando o leite quente, inclinando sua cabecinha sobre o seu seio. Embora ele tenha apenas algumas horas de idade, em um dia ou dois dali, afaste-o de sua mãe e coloque-o no seio de uma mãe estranha. Ele baterá os seus pezinhos para cima e gritará, pois não é a sua mãe. Vem, ele já tem algo sobre ele, porque ele é uma parte de sua mãe. Todavia a natureza lhe proveu uma maneira de conhecer a sua própria mãe. E se a natureza provê uma maneira para um bebê conhecer sua mãe, de onde ele nasceu, quanto mais tem um filho de Deus, que é nascido pelo Espírito de Deus. Ele conhece a sua mãe, ele conhece esta voz, ele reconhece quem é a sua mãe. Você não reconhece nada estranho, você vai rejeitar aquilo, você rejeita aquilo porque é estranho para você, mas você conhece o colo da sua mãe, você conhece aonde Deus tem te alimentado, você conhece a palavra, você conhece a sua voz. E o natural tipifica o espiritual. Coloque-o em um lugar estranho. Ele conhece, ele nasceu da palavra, ele compreende a palavra. Mas coloque um lugar estranho, ele com certeza estará fora de lugar. Ele sairá dali o mais rápido que puder, porque ele não se inclina.
Ele não pode reconhecer aquilo. O profeta diz, é como também a natureza, ela prega para nós. Diz, é como um bezerrinho. Você chama ele lá, apartando ali o gado, chama ele ali no final do dia, trazendo o gado ali para o curral, e as mães começam ali a emitir o som, e cada bezerrinho ele vai aonde está a sua mãe. Ele conhece, cada um conhece ele aonde ele tem que estar, ele conhece aquele chamado, ele conhece. Da mesma forma, você se identificou com esta palavra, quando você ouviu esta voz, porque você e a palavra são um. Você tem o germe da vida de Deus em você. Você não reconhece nada que é estranho, mas você reconheceu esta mensagem, que é Deus revelado nos nossos dias, porque você tem esta semente de Deus pré-ordenada antes da fundação do mundo, para crer nesta mensagem, irmão. Por isso, você ouviu e você respondeu. Você ouviu o chamado da mãe, que é a palavra, você respondeu, porque você e ela são um. Graças a Deus, o Filho de Deus, ele reconhece, não pode ser enganado. Nada pode enganar um filho de Deus. Um cristão nascido de novo do céu, ele é uma parte desta palavra, correto? Ele não seguirá outra mãe, ele é uma parte da palavra, ele fica com a palavra. Se a trombeta der um som incerto, quem pode se preparar para o dia da batalha, disse Paulo? Ele conhece o som da palavra. Observe agora como isto é. É a mão predestinadora de Deus os guiando. Ele sabe que foi ordenado. Ele estava na verdade do Evangelho. Ele sabe que ele nasceu pelo Espírito de Deus. Ele sabe o que o Espírito de Deus não pode negar a palavra de Deus. Portanto, um estranho ele não seguirá, mas ele vai ouvir, ele vai deixar ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te guiar a palavra, a mensagem. Observe como a sua própria ovelha predestinada o seguiu. Bem nos dias dos maiores teólogos que já tivemos, eles saíram imediatamente porque eles o conheciam. Eles sabiam o que a palavra havia prometido para aquele dia. E é para isso que todos devem se atentar. É para o que a palavra diz que está prometido para aquele dia. Eles sabiam que o Messias teria que ser quando ele viesse. Simão Pedro chegou até ele, que era apenas Simão. André havia tentado lhe falar sobre aquilo. Este homem é o Messias. Bem, Simão, naturalmente, talvez ele fosse um pouquinho cabeça dura. Ele não quis ir. Mas quando ele chegou à presença de Jesus, quando Jesus disse, seu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas, agora nós sabemos que Jesus disse a seus apóstolos que ele os conhecia. E ele, antes da fundação do mundo, eles eram os atributos de seus pensamentos. Portanto, sendo que aquela semente estava nele,
E ele sabia que a palavra disse e havia prometido que o Messias seria um profeta. E quando ele viu aquilo, ele parou de pescar. Ele sabia então que ele deixaria as suas redes, porque ele se tornaria um pescador de homens. Olha aqui, o irmão Branham está mostrando. Primeiro, a semente predestinada. A semente predestinada é quando ela está diante da verdade. Ela vai crer naquilo. Quando ela vê a palavra sendo manifestada diante dela, ela vai crer naquilo. Simão, um pescador, um indouto, iletrado, como nós ouvimos, Deus não vai, aqui no início da mensagem, Deus dizendo, Ele não vai querer saber o quanto de educação você tenha, mas o que você fez sobre o conhecimento da palavra. Simão, um pescador indouto e letrado, quando ele viu a palavra sendo revelada, manifestada diante dele, ele sabia que o Messias ia fazer aquelas coisas. Aí quando ele viu Jesus revelando quem ele era, o seu nome, quem era o seu pai, ele pôde crer, receber a mensagem do seu dia. Não teve dificuldade. Isso aí é a semente predestinada. Aí agora o irmão Branham vai falar dos que não podem ver. Aqueles que não têm aquela semente dentro deles. Agora, ali estavam outros de pé, que viram a mesma coisa ser feita. Viram Jesus manifestando ali, revelando o segredo dos corações, multiplicando o peixe, o pão, revelando ali diante deles, curando os enfermos, limpando os leprosos, fazendo exatamente o que a Escritura diz. O que eles fizeram? Classificaram aquilo como um espírito mau. Estes eram teólogos, porque isso não estava no sabor dos seus ensinamentos teológicos. Eles rejeitaram isto, porque eles se inclinaram no seu próprio entendimento, através de sua doutrina, quando Jesus Cristo chegou no cumprimento da palavra da promessa, e eles estavam cegos em ver isto. Eles se inclinaram no que os sacerdotes disseram, e sobre o que a igreja disse, em vez de ser no que Deus disse. Agora, Jesus os repreendeu por isso, e ele disse, examinai as Escrituras, pois nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Estas Escrituras que estou vos pedindo para examiná-las, elas lhe dirão quem eu sou. E é a mesma coisa hoje, irmãos. Quer saber se esta mensagem é a verdade, esse profeta é verdadeiro? Olha as Escrituras. É isso que Jesus está dizendo. Olha as Escrituras e você vai ver o que ela é, se ela está manifestando ou não, o que ela deveria fazer hoje. Oh, graças a Deus por isso. Graças a Deus você pôde enxergar isso, examinar as Escrituras e reconhecer Deus manifestado hoje. Mas eles não se estribam no que a palavra diz. Nós ficamos com a Bíblia. Fica nada, irmão. Se ficassem com a Bíblia, eles ficariam ao lado da mensagem, eles creriam na mensagem da hora. Fica com a Bíblia. Fica nada, não crê em nada. É só por conveniência. Mas eles não se estribam no que a palavra diz.
se estribam no que está no seu pensamento. Eles se estribam no seu próprio entendimento. E a Escritura nos diz que eles foram velados. Se por um lado, você aceita a verdade, aceita a mensagem, você recebe o batismo do Espírito Santo na sua alma, ele te sela, não sela? Você está selado até o dia da redenção. Você está selado, não tem nada mais que Satanás possa fazer, você descrer disso. Mas pelo outro lado, também, aquele que rejeita aquilo, que rejeita a verdade, que recebe o conhecimento da verdade e rejeita, ele também está selado. Ele jamais vai poder levantar outra vez. O véu de sua própria teologia lhes havia cegado. Você diz, irmão Brana, onde você quer chegar? Estou apenas chegando a isto. Aquela coisa está acontecendo outra vez. Hoje está acontecendo de novo. Homens, mulheres, pessoas que se estribam numa determinada igreja, a que tem se unido e a qual pertencem, não se importando com o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Eles seguem em frente com aquilo, se inclinando no seu próprio entendimento, ignorando a palavra de Deus, como se ela nunca tivesse sido escrita. É uma semente não germinada de vida humana. Isso tem a vida física, mas nenhuma vida espiritual nisso para que possa ser vivificada. É a semente natural para ela ser vivificada. Ela tem que ter algo dentro dela ali. Tem que ter um germe ali dentro daquela semente. O germe da vida tem que estar ali. Se não tiver, pode fazer o que for, pode jogar água ali, pode adubar aquilo ali, mas não vai nascer nada, não vai dar nenhum fruto, porque não tem o germe, a semente da vida ali. Falando do espiritual também, se não tiver aquela semente ali dentro, a semente de Deus, o germe da vida eterna, pode falar, pode derramar a água ali, a palavra, pode adubar do jeito que for, não vai nascer nada, porque não tem aquela semente. Mas deixa uma semente eleita entrar em contato com isso aqui para você ver. Aquilo vai germinar, aquilo vai dar frutos, porque ele tem aquela semente, a semente da vida eterna em si, a semente de Deus. Graças a Deus. Observe, eles tinham seus próprios pensamentos do que Deus haveria de ser. Eles tinham suas próprias ideias do que o Messias deveria ser, mas a palavra diz que o que o Messias deveria ser, não era o que eles pensavam que deveria ser. Jesus não veio de acordo com os pensamentos do que eles pensavam que o Messias deveria ser e como o Messias deveria vir. Mas Jesus veio contrário a tudo aquilo, de uma forma tão simples que eles não puderam crer naquilo. O profeta de Deus diz assim, eles pensavam que o Messias iam vir para eles Deus ia estender uma grande escadaria dos céus, de ouro, marfim, aquela escadaria descer ali, diretamente ao sumo sacerdote, e ele ia dizer, olha, eu sou o Messias, creiam em mim,
Mas ele não veio da forma que eles pensavam, mas ele veio ali de uma forma simples, nascendo de uma virgem, conforme foi profetizado. Diante deles ali, eles estavam com as escrituras na frente deles, lendo as escrituras, mas eles não puderam enxergar, irmão, porque não tinha aquela semente. Eles não enxergaram aquilo, a palavra ali diante deles, o Messias diante deles. Mas um Pedro pescador pôde enxergar, uma Maria Madalena pôde enxergar, a prostituta enxergou o que os sumos sacerdotes, os sacerdotes não puderam enxergar. Oh, e os grandes hoje não podem enxergar, as denominações não podem enxergar, mas Deus veio de uma forma tão simples e revelou a você. Deus pôde se revelar a mim e a você, graças a Deus. Mas a palavra diz que o Messias, a forma que o Messias deveria vir, eles tinham seu próprio entendimento, sem dúvida que o sumo sacerdote disse: quando o Messias vier, nós construímos um grande templo aqui, nós fizemos tudo. E a Bíblia diz, ele virá brevemente ao seu templo. E todas estas coisas, quando ele vier, o Messias virá diretamente até aqui e se identificará conosco e dirá: eu sou o Messias, eu cheguei, eu sou o Messias que vocês têm buscado. Quando ele realmente chegou, ele veio de uma forma tão diferente do que eles pensavam que era, que eles não reconheceram, eles não sabiam quem era ele. Mas quando eles chegaram a um homem que havia nascido de um nascimento absurdo através de si, Jesus não tinha nenhuma reputação ali para eles. Eles diziam que ele era um filho ilegítimo. Olha lá, Jesus, o Messias desceu do céu. Quem que é esse Jesus aí? Nós conhecemos ali. Quem que é a sua mãe? Quem que é o seu pai? Eles não puderam enxergar. A coisa era simples demais. Nenhuma educação de escola, pois ele nunca frequentou. Nenhum seminário ele teve, nenhum cartão de companheirismo, mas ele era a interpretação da palavra de Deus manifestada. As obras que eu faço lhes dirão quem sou eu. Se eu não fizer as obras que me foram prometidas que eu faria, então não creiam em mim. Não poderíamos aplicar isso a esse dia, quando o Espírito Santo chega, pois eles querem aplicar alguma outra era. Quando ele chega agindo e demonstrando o poder de vida eterna, as pessoas querem chamar isso de um fanatismo selvagem, porque elas estão estribadas no seu próprio entendimento e não na palavra do Senhor, e você sabe que está correto. Olha isso aqui. Não poderíamos aplicar isso a esse dia. As obras que foram prometidas que eu faria, ele estava fazendo as mesmas obras. O profeta diz, não podemos aplicar isso a esse dia. Irmãos, eles estão esperando grandes coisas, coisas grandes, mas Deus vem e se revela de uma forma tão simples. Eis que eu vos envio o profeta Elias, vai converter o coração dos pais aos filhos. Vai vir o profeta Elias, uma grande coisa, uma coisa tão simples. Deus vai ali naquela cabaninha lá, em 1909, através daquele
aquele filho daqueles camponeses ali. Ali nascia o profeta de Deus para esta era. Mas vai ser assim nos dias que o Filho do Homem se manifestar. Eles nem sabem o que é isso, irmão. O mundo não sabe, as igrejas, ninguém sabe o que é isso. Os dias em que o Filho do Homem se manifestar. Eles vê os dias de Noé, eles vê os dias de Sodoma e Gomorra. Eles veem tudo isso, mas eles não vê ali a manifestação. O que tinha lá nos dias de Sodoma e Gomorra? Lá estava Abraão recebendo Elohim. E Elohim revelando o segredo dos corações deles ali de Sara, prometendo, fazendo uma promessa para eles. E hoje a mesma coisa, nós vemos Deus nos visitando, Deus visitando, o próprio Deus, Elohim nos visitando através desta mensagem, realizando sinais, fazendo aquilo que Ele disse que faria. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o que eles estão esperando, irmãos? O que eles esperam no dia da voz do sétimo anjo? Quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Eles estão esperando uma grande coisa, sendo que Deus já está cumprindo, revelando diante de nós. O sétimo anjo aí tocando a sua trombeta, revelando todos os mistérios de Deus. Oh, o que mais nós esperamos, irmãos? Eu só quero permanecer atrás disto, crer nisso de toda a minha alma, esperando pela vinda do Senhor nos ares. O que mais nós podemos esperar? Os dias de Sodoma estão aí, os dias de Noé estão aí, e também nós vemos a visitação, Deus se revelando a nós, o próprio Deus, o sinal do tempo do fim, o último sinal sendo revelado diante dos nossos olhos. Você quer glorificar a Deus por isso? Isso está cravado mesmo na sua alma? Irmão, cada culto que passa, isso parece que está sendo mais firmado na nossa alma, está sendo mais vivificado. Está sendo vivificado na sua alma? É porque você tem a semente. É só aquela semente que pode ser vivificada. Se não tiver semente, não pode, não tem como. Não tem como ser vivificada. Então, para nós terminarmos, a identificação, a própria interpretação de Deus é a manifestação da promessa. Talvez eu deixarei isso um pouquinho mais claro. Quando Deus fala a palavra, Ele não precisa de nenhum homem, nenhuma mulher ou ninguém para dizer que aquilo significa. Deus quis dizer isso. Deus quer dizer exatamente o que Ele diz. Vem. Como Ele interpreta a sua própria palavra? Cumprindo-a. Como que Ele interpreta hoje esta palavra nos nossos dias? É cumprindo. Como que Ele interpretou Malaquias 4? Cumprindo, enviando o profeta Elias. Como que Ele interpretou São Lucas 17? Cumprindo, manifestando aqui diante de nós o último sinal, a manifestação do Filho do Homem. Como que ele interpreta Apocalipse 10:7? Cumprindo, revelando o segredo, enviando o sétimo mensageiro, cumprindo a sua palavra. Como Deus quer dizer exatamente o que Ele diz, vem? Graças a Deus. E nós só temos que dar glória a Deus, irmãos. Quantas coisas Deus tem feito diante de nós. Tem horas, irmão, que eu paro assim, eu fico.
Meu Deus, que grandeza! Que grandeza que Deus tem feito diante de nós, irmãos! Como não crermos nisto? E nós estamos aqui apenas sendo pastoreados por esta mensagem, dando glória a Deus, louvando a Deus, deixando Ele nos guiar. Oh, irmãos, por tudo isso, porque você foi preordenado antes da fundação do mundo. Se você não fosse preordenado por Deus, você não estaria aqui. Você não estaria crendo da forma genuína como você crê. Como a palavra penetra no seu coração, vai lá no íntimo da sua alma. É porque você é um terreno fértil. É porque você é uma terra boa em qual esta palavra ela foi plantada. E ela está germinada e dando frutos. Você está dando frutos de um cristão nascido de novo, de um filho de Deus, porque esta palavra está, ou ela foi penetrada no seu coração. Você e a palavra são um. Então dá glória a Deus, irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Complete esta bênção em seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluias, graças a Deus. Aleluias. Que Deus continue abençoando o irmão Edmar, seu ministério. E irmãos, que seria de nós, irmão Edmar, sem essa mensagem? Já parou para pensar, irmãos? Nós estaríamos em alguma igreja por aí, em algum lugar. Às vezes, o que seria se nós não tivéssemos conhecido isso? E nós estamos aqui, nós temos uma igreja para vir e alimentar a nossa alma, abastecer o nosso coração. E louvado seja Deus por isso, graças a Deus. Então, irmãos, amanhã às 7h30 aqui, Escolinha das Crianças, 8h30, culto, domingo o dia todo, transmissão. E cumprimente seu irmão e volte para casa abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.